Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente hoje é dia de Vascão mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ter um jogo muito importante para o Vasco diante do Red Bull Bragantino. Vamos trazer aqui como que está a classificação, a rodada não vem sendo boa para o Vasco. Também vamos falar aqui, vamos trazer detalhes da lesão do Ryan, jogador que está fora do jogo hoje. Provável escalação, o Diniz vai fazer mudanças. Muita coisa pra gente falar. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco aí. Muito obrigado sempre a galera que tá se inscrevendo aí, aos nossos 226 mil inscritos. Vamos agora em busca de 227 mil inscritos, falta pouco aí, falta menos de 900 inscritos pra gente chegar nessa marca importante, ainda mantendo a meta, quem sabe até o dia 31 de dezembro chegar lá a 230 mil inscritos aqui no canal, hein? Muito obrigado aí quem está ajudando o nosso crescimento, quem está compartilhando, se inscrevendo aí no canal e também hypando nossos vídeos. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar daqui a pouco o Red Bull Bragantino às 6h30 da noite, lá em Bragança Paulista, jogo fora de casa, e essa partida só terá transmissão do Premier Clubes. Inclusive, uma transmissão bem ruim, né, cara? Essa é a verdade. Vamos ter alguns profissionais que não são do agrado do torcedor vascaíno, né? Mas o principal, lógico, é o Vasco fazer sua parte e vencer o jogo, já que a rodada vem sendo muito ruim para o Vasco. São Paulo venceu, Fluminense venceu, e devido ao São Paulo ter ganhado do Bahia, que pode ter sido um pouco melhor para o Vasco visando o G6. Mas o São Paulo hoje ultrapassou o Vasco na tabela e o Vasco precisa vencer de qualquer maneira o Red Bull Bragantino, que ainda continua sendo ali um adversário direto, talvez, o Red Bull tentando buscar alguma reação, mas esse jogo é um jogo chave para eles e também para a gente, porque se o Vasco ganha o jogo hoje, entra de vez, vai até o fim ali lutando por esse G6 aí, não G8 e nem G7, G6, campeonato aí que é possível para o Vasco, sem precisar contar com a sorte. E o Red Bull Bragantino hoje também é um jogo crucial, onde se eles vencerem o Vasco, é um jogo de 6 pontos para eles, e eles podem sonhar novamente aí com a possibilidade de ir para a pré-Libertadores, mas se perde o jogo, logicamente eles vão lutar lá embaixo para não cair de divisão, porque eles estão vindo numa draga danada, uma péssima sequência aí lá no Clube Paulista, e o Vasco tem que aproveitar esse baixíssimo momento aí do Red Bull para poder ganhar o jogo hoje, não ressuscitar um adversário, e sim afundar mais ele e enterrar ele logo, né? Porque o Vasco tem a faca e o queijo na mão hoje para tirar da concorrência mais um time ali por uma pré-Libertadores e jogar esse time lá para baixo, né? Para ele lutar contra o rebaixamento e, consequentemente, o Vasco dá um salto maior aí na tabela. Se vencer o jogo hoje, o Vasco irá encostar novamente no Fluminense e retomará a 8ª colocação. Não tem como o Vasco ir além disso, mesmo com a vitória hoje. E para o jogo de hoje, como todo mundo sabe, infelizmente não vamos ter o Ryan, que teve uma lesão aí. Infelizmente o jogador está fora da partida de hoje. Em nota oficial, o Vasco informou que o atleta tem um edema na coxa direita. O jogador vem fazendo tratamento integral e já realiza atividades aí com o grupo do Vasco. Porém, por cautela, o Vasco preferiu por não optar em levar o jogador aí para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu fiquei até certo ponto preocupado, para ser uma lesão, para tirar o jogador até mesmo da lista dos relacionados, não é lesão simples, né? Não seria uma coisa tão simples assim. Mas, segundo as informações do Vasco, o jogador já está fazendo o tratamento. E em breve pode ser que ele esteja à disposição, principalmente para o jogo diante do São Paulo, que é o próximo jogo do Vasco, onde o Vasco tem que vencer de qualquer maneira o São Paulo em São Januário. Um confronto diretíssimo, assim como foi contra o Fluminense. E o Ryan é um jogador muito importante, infelizmente não vamos ter o jogador hoje. Tomara que não seja nada mais grave e que o jogador consiga se recuperar para a sequência aí desses jogos importantes e até mesmo para a sua carreira, né? O jogador está vivendo a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira. E o outro desfalque aí que não vamos ter, esse à beira do gramado, né? Que é o Diniz, que tomou o 3º cartão amarelo e está fora, não vai sequer ficar no banco de reservas no jogo hoje. Quem irá comandar o VAR será os auxiliares do Diniz e torcemos aí para que dê certo, né? Sem o nosso professor é um pouco mais complicado, porque pode ser uma coisa simples, mas não é. Como eu venho falando aqui durante a semana, a ausência do Diniz na beira do gramado, ela pode ser sentida pelos jogadores, já que ele não deixa os atletas baixar o nível. Muitas vezes, dentro da partida, ele detecta no jogador que não está entregando intensidade. Ele vai dar uma chamada no atleta, dá um esporro no atleta, né, digamos assim. Muitas das vezes ele faz isso com os jogadores e o jogador sobe o nível novamente, volta a ter concentração no jogo e acaba que consegue ajudar o Vasco de alguma forma.
Isso é importante, o Diniz está na beira do gramado, além dele enxergar situações onde o torcedor não enxerga e também outros profissionais que estão no Vasco, porque o Diniz é um cara muito inteligente, é um cara muito qualificado. A ausência dele à beira do gramado pode ser sentida assim no jogo de hoje. Tomara que não aconteça nada de ruim com o Vasco, mas eu tenho certeza que temos time para vencer o Red Bull Bragantino com ou sem o Diniz à beira do gramado hoje. E, por falar no time, devemos ter alterações aí. A principal delas, lógico, a entrada do Verratti no time titular, no lugar do Ryan, que está fora, como a gente falou. Pirata está de volta aí, o capitão do Vasco volta à titularidade. Eu acho que o Verratti tem que usar esse jogo aí contra o Red Bull, um jogo decisivo para ele para essa temporada, para ele continuar sendo um jogador útil para o time, porque ele está numa péssima fase, foi para o banco de reservas, perdeu, além de perder a posição, perdeu a braçadeira de capitão. Com certeza aí é um jogador que pode aí tentar retomar alguma coisa no jogo de hoje, porque ele é um jogador que o torcedor já está olhando torto para ele, já não tem tanta confiança assim como era antigamente, já está vivendo uma grande seca de gols. Nem me recordo aqui qual foi a última vez que o Verratti fez um gol. Claramente o jogador tem uma grande oportunidade hoje para dar a volta por cima e desencantar aí com a camisa do Vasco e fazer um bom jogo. E a outra modificação pode ser a saída do Tietê e a volta do Hugo Moura no meio campo do Vasco. O Vasco tendo um meio campo mais defensivo para esse jogo fora de casa, com o Barros e também com o Hugo Moura, que cumpriu suspensão no jogo diante do Fluminense. O provável Vasco que deverá entrar em campo hoje é Léo Jardim, PH, a zaga com Cuesta e também Robert Renan, Piton na lateral esquerda, o meio campo com Barros, Hugo Moura, o Tietê, Coutinho na armação, Nuno Moreira, Verratti e também o colombiano Andrés Gomes. Esse é o provável Vasco que deverá encarar o Red Bull Bragantino às 6h30 da noite, um jogo muito importante para o Vasco. E como eu falei, a rodada vem sendo um pouco ingrata para o Vasco, porque ele fazendo a sua parte, praticamente nada vai ter mudado em relação à última classificação, depois da vitória contra o Fluminense. Se o Vasco perder o jogo hoje, já vai ter aí perdido uma posição no campeonato e ver o G6 se distanciar mais. Hoje tem um outro jogo que o Vasco tem que ficar atento, que é Santos e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Santos. O jogo é no Newton Santos. Acho muito difícil que o Botafogo perderá esse jogo para o Santos. É mais time do que o Santos, mas o Vasco tem que ficar atento, pelo menos ali torcendo por um empatezinho, apesar de eu querer muito que o Santos seja rebaixado, mas também quero ver o Vasco na Libertadores no ano que vem, nem que seja aí a pré-Libertadores via G6, né, que hoje é o grande objetivo do Vasco no Brasileirão. Mas claro, o torcedor sonha, lógico, com o título da Copa do Brasil, com a vaga de maneira direta, com a classificação para a Libertadores, com o bicampeonato da Copa do Brasil, né? Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar pro jogo de logo mais aí entre Vasco e Red Bull Bragantino, Red Bull e Vasco, jogo fora de casa, na minha opinião, 2-1 Vasco, como eu venho falando aí nos dias. Gol do Verratti vai desencantar hoje, eu tenho quase certeza que o Pirata vai fazer um golzinho hoje contra o Red Bull, e também o PH vai voltar a balançar a rede hoje, e o Red Bull vai conseguir fazer um golzinho ali. Acho que o Vasco vai vencer de virada, mano, ó, 2-1 Vascão de virada hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, aí é um vídeo mais informativo sobre o jogo contra o Red Bull. Lembrando que vai ter pós-jogo, assim que acabar Red Bull e Vasco. Se Deus quiser, com a vitória do Vascão, comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar e o que você acha dessas alterações do Diniz, se você entraria com o Verratti no time titular do Vasco. Muita gente gostaria de ver o David, ver algum outro jogador, até mesmo o Matheus França, mas o Pirata será o titular hoje, hein? Tamo junto e é nóis!